Bom, vamos dar início, então, à primeira sessão do dia, que vai falar como está o mercado de armazenamento e os seus últimos desenvolvimentos, leilões de reserva e de capacidade e a experiência de BES no sistema da ótica do operador. Antes de chamar os nossos participantes que estão na mesa, só falta uma pessoa, nós vamos assistir a mais um vídeo dos nossos parceiros. O ano era 2011. A Araxá Solar iniciava sua trajetória no setor de engenharia solar, uma área nova, mas muito promissora no Brasil. Com capital 100% nacional, nos consolidamos como uma das empresas mais relevantes no setor de geração solar distribuída e centralizada. Em seguida, criamos a Araxá Transmissão, que se firmou em projetos de linhas e subestações. Desde 2017, a Atlas Renewable Energy desenvolve, financia, constrói e opera projetos solares e eólicos para oferecer energia sustentável em grande escala. Já fizemos negócios com os maiores consumidores de energia do Brasil e temos capacidade para atender empresas de diferentes portes, por meio da autoprodução em consórcios, em reais ou em dólares. Grupo Energia is a market leader in providing services for power generation, storage, and transmission in Brazil. With a diverse and qualified portfolio, we serve all areas of need for development and implementation of projects in the production, storage, and transmission of electricity. Energy powers our life. We depend on it. Each of us are different, but sharing the need. It is Livoltech. We are focused on residential solar home systems, bring energy to the world, shape the future of solar power home. By bringing of our on-grid solar solution, we participate energy revolution, enjoy green energy. Respond to increasing electricity tariffs, benefit local policies, cut electrical bills, save energy cost. We are Livoltech. We are powering your life, anytime, anywhere. Agradeço aos nossos parceiros e peço, por favor, uma salva de palmas. Bom, pessoal, vocês já conhecem os nomes da nossa mesa aqui, mas ainda falta o Márcio Takata. Eu gostaria de convidá-lo a se sentar aqui, junto dos nossos componentes. Bom dia, Márcio, muito obrigada. E, apesar de vocês já o conhecerem, agora é a hora das bios, dos currículos, e é uma parte muito importante. Eu começo pela nossa vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento da BES Solar e sócia fundadora da G2A Consultores,
A Mariana Galhardo, ela é administradora de empresas, formada na Pucamp com mestrado em engenharia de produção pela Unifei. Ela atuou em empresas como Alupar, Renova e Electro, focando no desenvolvimento de novos negócios e construção de regulamentação aplicável à energia renovável. Desde 2017, ela atua na G2A, assessorando empresas no desenvolvimento de novos negócios e na análise regulatória de projetos de geração e transmissão. Muito obrigada pela participação, Mariana. Márcio Takata é diretor da Greener, empresa de pesquisas e estratégias de investimentos com foco no setor de energias renováveis. Desde 2007, atua na estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis, com foco na cadeia de energia solar distribuída e centralizada. O Márcio é membro do Conselho de Administração da Absolar, é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, MBA pelo INSPER e atuou como professor em diferentes programas de pós-graduação em temas relacionados à energia e sustentabilidade. Agora, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Ricardo Tille, que nos falou há pouco tempo. Ele é mestrando em Direito pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas Viana Júnior. É diretor da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Ele trabalhou na Eletrobras Distribuição Rondônia como advogado no Departamento Jurídico e, posteriormente, no cargo de gerente do Departamento de Mercado e Contratação de Energia Elétrica. Ocupou também o cargo de diretor de regulação e comercialização nas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte. Convido também aqui já conosco o diretor de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico, sim, ONS, agora não erro mais, Marcelo Praz. Ele é engenheiro eletricista formado pela PUC do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado por essa mesma instituição, trabalhou na Eletrobras, assumindo sucessivamente as funções de chefe de divisão e de departamento na área de planejamento da expansão da geração de energia elétrica da Diretoria de Planejamento e Engenharia. E na ONS está desde 2000 e já ocupou diversos cargos. Atualmente é diretor da DTA. Por fim, poxa, não vou ler o seu currículo hoje, Sawaia. Eu sei, nós estamos com tempo reduzido, mas eu gostaria. Mas, por fim, o head de BES da VEG, nosso querido Ricardo Stefano, é engenheiro de produção, ele tem especialização em energias renováveis e MBA em gestão estratégica de negócios pela FGV, com quase 30 anos de experiência dedicados ao desenvolvimento de negócios e soluções na área de energia. Na VEG, desde 2013, tem se dedicado ao desenvolvimento de novos negócios, sempre voltados à transição energética, e lidera o negócio de sistemas de armazenamento de energias em bateria. Ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Armazenamento e Energia Elétrica da AB Solar. Muito obrigada a todos. Antes de darmos início, depois de ler o currículo dessa mesa tão importante, eu acho que eles merecem uma salva de palmas de todos nós. Mariana, você será a mediadora dessa mesa. Passamos a palavra a você e qualquer coisa estamos aqui. Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos mais técnicos neste momento. Eu queria pedir para iniciar a projeção da apresentação que eu preparei. O nosso desafio agora é retomar um pouquinho do timing, que a gente está um pouco avançado, e contar um pouco o que a gente tem feito para que esse arcabouço regulatório permita que a tecnologia deslanche no mercado brasileiro. A gente pode seguir para o próximo slide. Tem como eu... Sim, claro. Okay. Bom, aqui é uma apresentação da associação, dizendo como a gente cresceu. Eu acho que o Rodrigo é muito melhor para apresentar a AB Solar do que eu, mas vou tentar representar. Estamos presentes em todas as unidades da federação e considero uma das associações mais parrudas dentro do setor elétrico em número de associados e em capilaridade. Trazendo um pouco do que a gente vem desenvolvendo como associação, esse trabalho iniciou, do ponto de vista regulatório, ainda no ano de 2020, quando a gente teve a tomada de subsídio 011, e aí esse número vai nos acompanhar por mais um ano, onde a gente começou a discutir qual seria o caminho para construir
a inserção do armazenamento no mercado brasileiro. Neste momento, estrategicamente, a gente entendeu que era um momento de conhecer o roadmap do armazenamento, foi contratada, de uma maneira inovadora, 2 consultorias para um mesmo projeto. Essas consultorias tentavam buscar tanto a questão regulatória quanto a questão do planejamento que o Marcelo trouxe para a gente. E eu lembro que, em alguns momentos, a gente tinha discussões e as pessoas falavam assim, mas por que você já quer olhar para isso, Mariana? Eu falei assim, gente, porque se eu não ver como isso vai virar na prática, eu vou ter problemas no futuro. E é tudo que a gente não quer. As consultorias, no caso, foram a Regi Consultoria, do Tiago Barros, e a MCE, do professor Marangon, da Federal de Itajubá. O estudo ele traz um vasto conhecimento de toda a publicação que tinha até o presente momento, de qual que era a experiência internacional, de como o sistema de armazenamento poderia estar sendo aplicado, e a gente acabou construindo e consolidando o roadmap de como a gente pode fazer isso dentro do mercado brasileiro. Mais à frente eu vou trazer alguns detalhes do estudo para nivelar todo mundo nesse assunto. Aí a gente também fez a contribuição para a tomada de subsídio, concluindo como seriam as melhores formas, os melhores indicativos. Nos primeiros momentos, a gente conversava com os reguladores e muito do discurso tinha dificuldade de ser assimilado, talvez porque o armazenamento é aquilo que eu comentei com vocês, é o nosso canivete suíço, e como tudo que é novo na vida, a gente tem dificuldade de entender em qual caixinha a gente vai colocar. Eu acho que, à medida que as discussões têm evoluído, a gente percebe que o discurso que a gente vem trazendo desde então parece que ele está ficando mais fácil de ser compreendido, e a gente tem tido vários progressos, que o Tille vai mostrar para a gente o que foi consolidado na CP39, que conseguiram consolidar, conseguiram absorver tudo que a gente vem estudando e trazendo ao longo desses últimos anos. Na sequência, a gente teve uma tomada de subsídio que não é específica para armazenamento, mas fala de recursos energéticos distribuídos. E, obviamente, o armazenamento faz parte disso. A gente também fez contribuições, a gente também trabalhou sobre o assunto. Nessa agenda, a gente, entendendo a importância da aproximação junto ao operador nacional, a gente organizou dentro do ONS, dentro da diretoria do Marcelo, um workshop onde a gente foi discutir tecnicamente como que a gente poderia identificar as necessidades e quais eram os momentos que a gente poderia trabalhar em conjunto para que todos os estudos que o ONS estava tendo e as tecnologias que a gente tinha pudessem achar os momentos de intersecção. Foi extremamente produtivo, foi um evento de um dia só, e a gente conseguiu avançar muito coisas da melhor forma de conduzir o tema. Seguindo nessa agenda, a gente teve, no início de 2023, o que o Ricardo trouxe para a gente, a questão tributária. O sistema de armazenamento, hoje, ele tem uma classificação tributária que se equipara a itens de luxo, o que é uma coisa que não faz sentido para um item que está numa cadeia produtiva, que pode gerar tantos empregos. Nessa linha, a gente acabou contratando um escritório de advocacia especializado em tributário para fazer as análises de como que a gente poderia conduzir as nossas estratégias e argumentações junto aos órgãos reguladores para buscar os benefícios factíveis para o sistema. Ainda no ano de 2023, a gente teve a consulta pública 39, onde a ANEEL, já mais madura, já absorvendo tudo que a gente vinha trabalhando nesses 3, 4 anos, trouxe como seria a regulamentação para a implementação do sistema de armazenamento no serviço da distribuição, no serviço da transmissão, no serviço da geração. E boa parte de tudo que a ANEEL trouxe, a gente colabora com o que foi proposto. Alguns ajustes fazem parte do processo e foram colocados como associação. E aí, dentro da sequência de atividades, no início do mês de março, a gente teve a consulta pública 160, na qual foi aberta para discussão o leilão de reservas de capacidade, no qual, no documento em consulta pública, o sistema de armazenamento não foi contemplado, mas a gente tem várias interações com o Ministério que indicam que é factível esta possibilidade.
Eu acho que aqui é importante a gente trazer como a AB Solar entende o tema de armazenamento. O armazenamento, e aí eu focando mais para o eletroquímico, ele é a função que, em algum momento, vai buscar a energia e vai acumulá-la para, no momento que for necessário para o sistema, disponibilizá-la. O sistema de armazenamento, ele, como a gente costuma brincar, o nosso canivete, ele tem funções, e as funções elas podem ser simplesmente elétricas, e aí a gente chama ele de sistema de armazenamento autônomo, ou a gente tem ele na função de geração, na função de transmissão e na função de distribuição. Nessas diferentes funções, ele presta serviços diferentes para o sistema elétrico. E essa é a grande cuidado que a gente tem na hora que a gente vai construir a regulamentação e a contratação desses serviços. Quando a gente fez o estudo de roadmap, a gente acabou construindo, e eu gosto muito dessa imagem, porque ela traz para a gente uma percepção de como está fácil ou difícil acessar cada um dos possíveis serviços que o armazenamento permite. E aí a gente pode trazer aqui, quando eu estou na função de armazenamento para geração, na função de deslocamento de MUST, eu preciso de alguns ajustes. A viabilidade econômica independente, só por elas, não funciona. Eu precisaria da possibilidade do empilhamento de receita, que é uma função necessária para viabilizar todo tipo de sistema de armazenamento de energia. Na função de distribuição, eu preciso de alguns ajustes, que são pequenos, efetivamente, e a viabilidade econômica ela se dá também através do empilhamento de receita. Quando a gente for falar dos leilões, por exemplo, a gente já tem um arcabouço muito mais preparado, mas eu também já vejo viabilidade econômica para esse tipo de produto. Nessa árvore, o que eu gostaria de destacar para vocês é que a função standalone do armazenamento ela é uma das funções que vai precisar de mais esforço para se regulamentar. E aí, quando eu falo regulamentar, a palavra correta que a gente gostaria de usar é legislar, porque quando a gente analisa a lei de criação e atribuições da agência, a gente percebe que a função de armazenamento, obviamente, não constava, porque não era uma tecnologia que estava disponível quando foi criada a lei, e a gente vai precisar trabalhar nesse caminho para legislar o que é o sistema de armazenamento, para que o armazenamento como figura sozinha precisa ter essa segurança, para poder ter acesso a debêntures incentivadas e tudo mais. Todos os demais itens, a gente tem um entendimento claro, jurídico, de que é factível fazer ajustes na regulamentação e, portanto, a gente tem conversado com a agência reguladora. Tá? O que é legal a gente trazer, que a gente vem trabalhando sobre os temas. A gente tem gastado bastante esforço sobre as questões dos leilões, de reserva de capacidade, sistema isolado. Temos iniciado uma discussão sobre quais são os produtos de flexibilidade, como que a gente pode ajudar na construção da regra para que isso seja factível de ser contratado num horizonte curto. Quais são os ajustes necessários para a regulamentação prever a contratação do armazenamento da transmissão. Todo mundo que está aqui na sala e conhece um pouco de armazenamento, conhece o caso de registro, que é um caso emblemático, que foi super pioneiro, que a gente vai mais à frente acompanhar o Renato falando sobre o tema. No entanto, ele é um caso que ainda não conseguiu ser replicado, e a gente tem que estudar por que ele não conseguiu ser replicado e o que a gente pode fazer para conseguir fazer com que as transmissoras possam utilizar de uma maneira mais recorrente o armazenamento. E, é claro, a gente precisa trabalhar com a questão do agente armazenador autônomo, que vai permitir uma segurança jurídica e o acesso aos benefícios fiscais e financeiros que a legislação vai conceder. Quando a gente falou também da questão tributária, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns dados que são super relevantes. Já foi trazido para vocês a previsão de como vai ser a inserção do armazenamento. Esse é um dado da Bloomberg, ele é um dado que entende como exponencial o crescimento. E eu queria destacar algumas coisas que o armazenamento pode gerar para o sistema elétrico. Ele, obviamente, quando bem inserido nas funções necessárias, ele permite redução de gastos. E a gente tem estudos, por exemplo, do IPEA, que indicam que para cada 10%
da redução do custo de energia, a gente vê um PIB crescendo em 0,45. Outra informação super relevante do estudo que foi feito quando a gente discutiu a questão tributária foi a questão de quantos empregos a gente pode gerar com a cadeia produtiva no Brasil. E o estudo indica que a gente pode gerar 16 empregos para cada megawatt instalado no Brasil, e são empregos de alta qualidade, de boa remuneração. Então, é uma cadeia produtiva que traz muita vantagem econômica para o PIB brasileiro. E eu gosto muito de trazer esse slide, onde a gente apresenta matematicamente como que está posicionado o BES em relação aos serviços do setor elétrico. A gente tem aqui o BES numa posição chegando, em alguns casos, dependendo do NCM aplicado, tendo a incidência de 84%, e comparado com o solar, no pior cenário, a gente tem 33%. Então, a gente tem uma diferença, todo um caminho a ser seguido que pode gerar muito benefício econômico para a economia brasileira como um todo, tá? Eu acho que de tudo isso a gente está muito preparado, a gente tem estudado bastante e entendo, em detrimento do horário, eu vou parar por aqui e vou convidar quem é a próxima pessoa? É um vídeo, na verdade. Ok. O diretor da... Primeiro, Mariana, muito obrigada, e a gente tem que te agradecer com palmas. Porque, apesar do tempo corrido, foi ótima apresentação e nós teremos ainda você mediando a mesa, mas agora nós temos um vídeo do diretor da German Solar Association, o David Wedpool. Ele nos mandou esse vídeo com a participação diretamente da Alemanha. Vamos, por favor, assistir nesse momento. Hello from Berlin, dear colleagues from AB Solar, dear members, I'm David from the German Solar Association, and I'm going to give you a quick flyby of the German storage market. The German storage market is dominated by solar storage systems. So we started in 2013 in a big way, where the residential sector got a subsidy in the beginning to implement solar storage systems. Back then, 80% of the market was LED. Now, LED has all but disappeared from our market. It's mostly lithium-based technologies. The market has grown exponentially. We have 12.5 gigawatts of usable storage on our grid right now, and most of these 10.5 gigawatts are solar storage systems, so small storage systems installed in the distribution grid. We experience that all new PV systems, residential, that are installed, 80% of them at least are installed with storage, and that is not a backup because you have an average grid downtime of only 11 minutes per customer per year in Germany. We are also seeing a growth in C&I storage, although that's a new thing along with PV systems in the commercial and industrial sector. More and more companies are doing it to lower the connection fees they have and lower the maximum load that they draw from the grid, because that affects their electricity price. So it's a good business model. And we're seeing the first really large utility scale storage systems being installed to complement the grid. Because to us, that really is the missing link. If you want to have a very high percentage of renewables in your electric system, you need storage, and you can save a lot of money on investing into the grid if you do, and if you set it up in an intelligent way. We expect to have about 30% of solar electricity by 2030 already. We're at 12% at the moment, and also we expect about the same amount of wind power. So there's going to be a lot of fluctuating energy, and that means storage, which is a time machine for the grid, needs to be there to match supply and demand. And how that can be done and achieved, we look forward to discussing with our colleagues of AB Solar. We work in content and many of these issues, and we really look forward to seeing you at Intersolar in São Paulo. Agora eu passo a palavra ao diretor da Greener, o Márcio Takata, que está aqui na nossa mesa. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz aqui de estar aqui, primeiro sentado aqui junto com agentes tão importantes, né, de transformação do nosso setor.
E agradecer, né? Acho que agradecer aqui o Rodrigo, o Ronaldo e a toda a organização aqui da Absolar. Primeiro, por trazer essa temática tão relevante, né, transformadora para a nossa matriz, e promover esse encontro aqui, com troca de ideias tão importantes aqui para o desenvolvimento do setor. Então, aqui na pessoa do Rodrigo, aqui agradecendo aqui a oportunidade de bater esse papo aqui com todos vocês. Bem, trouxe aqui alguns números, alguns indicadores, né, uma visão, né, vou tentar passar de uma forma muito objetiva, tá? Bem, primeiro, acho que né, todos já trouxeram a importante perspectiva aí de evolução do armazenamento de energia para os próximos anos, aí, então, um crescimento exponencial que a gente vai ter, né, e que a gente precisa ter, né, de forma a gente ter efetivamente uma matriz renovável, né, um processo importante de descarbonização aí para o futuro. Fato importante, né, não existe ampla descarbonização, não existe ampla participação de renováveis no mundo sem o armazenamento, então ele é um ingrediente fundamental dentro desse processo. Por isso, a relevância aí dessa discussão tão importante para o futuro da nossa matriz. Em termos mundiais, na América Latina também, né, aqui os dados aqui da Bloomberg já foram citados, que trazem aí um cenário de um crescimento bastante amplo, especialmente para o mercado brasileiro, chileno, né, e no México, aqui na América Latina. Então, armazenamento, ele, sem dúvida, ele terá um papel muito importante aí para um processo mais sustentável aí de inserção de renováveis no mundo. Então, a matriz energética do futuro, né, começa hoje, tem aí uma participação muito importante aí do armazenamento de energia. Bem, e aí, qual que é o cenário que a gente tem aí, fazendo um rápido panorama aí em diferentes países que estão aí num processo de renováveis mais avançados, como o próprio Rodrigo trouxe, né? A gente está, de certa forma, atrasado dentro do processo, né? Os renováveis que a gente tem evoluído muito nesses últimos anos, sobretudo com a solar, mas na temática armazenamento de energia, né, um processo importante de aceleração aqui que nós precisamos promover aqui no mercado brasileiro. Por isso a importância aqui de ter aqui na mesa aqui, né, agentes importantes como o nosso operador, né, o nosso regulador aqui, que serão aí sem dúvida agentes muito importantes nesse sentido, já que em vários outros países a gente tem aí um avanço muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez um dos principais mercados de armazenamento do Brasil, no mundo, né? Tendo aí uma atuação do armazenamento em diferentes modelos de negócio, atrás do medidor, né, beneficiando o consumidor, mas também investimentos, né, em aplicações aí híbridas e de serviços ancelares, tornando aí o processo de distribuição e transmissão de energia mais eficientes. Na China, hoje, o grande mercado, o principal mercado de renováveis no mundo, investindo fortemente e viabilizando um mercado com uma importante inserção de renováveis, sobretudo renováveis, armazenamento junto às renováveis, por exemplo, a energia solar. E outros países, né, como já foram citados aqui, o Ricardo citou, países que têm aí um mercado muito menor que o nosso, né, em termos de relevância, que já tem aí, por exemplo, né, a Coreia do Sul, né, que tem aí uma população muito menor que o Brasil, mas que tem aí uma participação muito significativa, por exemplo, do uso de armazenamento em usinas híbridas, né, incentivados aí por importantes programas públicos que têm viabilizado esses investimentos. Sem citar a Alemanha, né, tivemos aqui a menção aqui do presidente da Associação Alemã, de um mercado extremamente avançado, e trazendo aqui um exemplo de que 60% das novas instalações de energia solar vêm acompanhadas de armazenamento. Então, não somente a geração de energia renovável, mas também o armazenamento para trazer mais estabilidade, para trazer mais flexibilidade para a geração e o consumo de energia. E vários outros países que têm desenvolvido um trabalho bastante importante num cenário bastante significativo de inserção de renováveis. Então, o futuro é renovável, né? O futuro, sobretudo, com fonte solar, né? Eólica também, mas aonde o armazenamento terá aí um papel regulador, né? Trazendo mais estabilidade para esse processo amplo de inserção de renováveis no mundo. Bem, e aqui no Brasil, o que nós podemos ver em relação às principais aplicações para o setor elétrico? Primeiras aplicações off-grid, né, que são as aplicações isoladas, e aqui no Brasil nós temos uma oportunidade muito grande de promover
a oferta de energia para milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica, né, de forma adequada, de forma sustentável. Então, uma oportunidade gigantesca. Aplicações à frente do medidor, ou seja, as aplicações que estão aí no nível de distribuição, transmissão e geração de energia. Então, é uma oportunidade gigantesca que nós temos aqui no Brasil de promover uma maior segurança energética, de uma melhor estabilidade, né, de uma melhor característica sistêmica do nosso sistema elétrico aqui no Brasil. E as aplicações atrás do medidor, as aplicações que estão aí junto ao consumidor. Bem, estamos num país com milhões de pessoas sem acesso à energia, ou sem acesso a uma energia confiável, e a gente está falando só na região aqui da região amazônica, mais de 1 milhão de pessoas que precisam ter esse acesso, e a energia solar, junto com o armazenamento, tem sido aí um caminho importante de viabilizar e de permitir o acesso de energia para esses consumidores. Outras aplicações off-grid, né, as aplicações que não estão conectadas à rede, aplicações bastante importantes já, permitindo, por exemplo, a redução do consumo de diesel, extremamente caro em muitas regiões, né, permitindo não somente aí uma matriz, né, uma aplicação mais sustentável, mas, sobretudo, uma importante redução de custos. Então, um modelo de negócio muito importante aí que precisa ser incentivado aqui no Brasil. E as aplicações ao frente do medidor, né? E aí um ponto bastante importante, onde a regulação tem um papel muito importante em criar os sinais econômicos adequados para viabilizar, para incentivar os investimentos, seja viabilizando o armazenamento de energia junto à geração de energia, junto à transmissão e distribuição, foi citado aqui pela Mariana o caso já a nível de transmissão, mas esse caso precisa ser replicado, né? Precisamos criar condições que mais investimentos como esse se viabilizem. Além dos serviços ancilares, né? Que é um conjunto de serviços, um conjunto de benefícios que as soluções de armazenamento poderiam trazer para a operação do sistema elétrico aqui no Brasil, trazendo mais flexibilidade, mais segurança, mas a importância aí de trabalharmos aqui na criação de incentivos ou de sinais econômicos adequados para viabilizar cada vez mais esse tipo de investimento. Bem, e atrás do medidor junto ao consumidor, né, temos aí várias aplicações, como a própria Mariana colocou, né, um canivete suíço de aplicações e oportunidades para o consumidor de energia. Seja o consumidor em média tensão, né, que pode utilizar essa energia para backup, a gente está falando de confiabilidade, de redução na demanda, né, no pico de consumo, e isso é um gargalo, né, de infraestrutura. A gente vê e vai ver cada vez mais os picos de geração ou os picos de consumo, isso cada vez vai ser mais comum, e, naturalmente, as soluções de armazenamento serão, sem dúvida, um elemento fundamental para ajudar nessa gestão, tá? E também ajustar o horário de consumo para que, efetivamente, a gente tenha aí um melhor casamento de consumo de energia e geração, e cada vez mais a geração solar. Então, sem dúvida, aí um ingrediente muito importante para essa equalização da geração e do consumo de energia. Bem, várias aplicações e vários modelos de negócios que podem ser aí viabilizados também para o consumidor, né? Também para o investidor que está viabilizando o armazenamento como uma alternativa para o consumidor. E a importante conexão aí de armazenamento com geração solar, cada vez mais comum. Vou trazer aqui para finalizar depois alguns números bastante importantes de como o setor de energia solar já vem investindo. Estou falando da cadeia, né? Como a cadeia está se preparando, né? Quais os números que estão fomentando aí as novas aplicações de armazenamento de energia, seja para soluções de backup, né, talvez seja dentro daquela ilustração aqui que a Roberta trouxe, né, talvez seja aquele fruto mais acessível, né, mais fácil, mais direto, tá, mas outras aplicações muito importantes para viabilizar e resolver problemas importantes aqui da nossa sociedade. Um deles é que é a questão de confiabilidade de energia. Temos, infelizmente, uma baixa confiabilidade. Estamos trabalhando, né, como setor elétrico, em trazer e elevar o nível de confiabilidade do abastecimento de energia, mas temos aqui esse desafio.
Temos aqui 11 horas, né, de período sem energia elétrica para o consumidor. Né? Coreia do Sul e Alemanha, a gente está falando de alguns minutos por ano, e no Brasil a gente está falando de 11 horas, né, de períodos onde o consumidor não tem acesso ou tem uma interrupção. A notícia boa é que estamos melhorando nesse processo, então um trabalho muito importante aí do setor elétrico como todo, né? O agente regulador aqui fazendo um trabalho muito importante nesse sentido também, mas um importante desafio, e o armazenamento, sem dúvida, tem aí um papel muito importante em trazer mais confiança, trazer mais competitividade aí aos consumidores de energia. Tá? E o que pode impulsionar esse desenvolvimento? Né? A gente já foi muito bem explorado aqui pelos meus colegas aqui, panelistas de painel. A gente está falando aí, sobretudo, né, da questão do custo, né, a questão tributária, aí, sem dúvida, tem um papel bastante importante. Questão regulatória, sem dúvida, aí, um ponto bastante importante trazer os sinais econômicos adequados. Eu acrescentaria aí um terceiro, né, que está relacionado à demanda e a conhecimento. Tá? Talvez aí seja aí um caminho bastante importante, porque já temos uma solução bastante atrativa para muitos perfis de consumidores aqui no Brasil, que já poderiam se beneficiar com armazenamento, com as soluções de armazenamento de energia. Mais da metade das empresas, a gente conversou recentemente com mais de 4.000 empresas da cadeia de energia solar, e praticamente 50% dessas empresas já oferecem soluções híbridas, fotovoltaicas mais armazenamento de energia, tá? E algo em torno aí de 12% já realizaram negócios aí envolvendo soluções de armazenamento de energia. Tá? Temos ainda um potencial muito grande de ampliar. Precisamos ampliar essa participação, dada a relevância que essas soluções podem ter ao consumidor final. Então, fica aí o desafio da cadeia de se desenvolver, de se capacitar, né, e desenvolver modelos de negócios para viabilizar a aplicação. E aí, já várias marcas aí operando no mercado brasileiro, dado aí a relevância que esse mercado aí pode ter. E, já finalizando aqui, agradecendo aqui, novamente, aqui a oportunidade aqui desse bate-papo com o mercado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Márcio, e agora nós vamos ouvir o diretor da ANEEL, Ricardo Tille. Bom dia de novo. Acho que só falta comentar na mesa só o Márcio, e cumprimentar a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, porque acho que adiantada a hora aqui, nós estamos meio fora do horário programado, mas acho que eu já comecei falando que os pontos mais relevantes e o que a ANEEL está enfocado, e eu vou passar pela apresentação. Agora, um ponto que eu acho que faltou falar e faltou um pouco também da gente discutir. Lógico que a abertura do mercado é fundamental, mas o preço horário também vai ajudar muito no desenvolvimento do armazenamento. Acho que esse é um ponto que a gente precisa focar bastante na contínua abertura de mercado e o preço horário para dar o sinal de preço adequado naquele momento do armazenamento. Posso virar aqui para eu enxergar? Dificuldade do óculos multifocal, tem que achar o lugar certo de enxergar aqui. Antes de tudo, eu preciso fazer algumas considerações. O mercado brasileiro de energia foi pensado tendo como base o binômio segurança energética e modicidade tarifária dos preços. Uma característica mais geral do mercado de energia elétrica é que a geração, carga e capacidade de transmissão dependem das condições climáticas, eventos fortuitos, e se agrava pela mudança climática. Nós temos visto aqui, principalmente em São Paulo, como tem sido agravado a mudança climática afetada as redes de distribuição. Isso, com certeza, no final do dia, vai onerar os preços para adequar a resiliência dessas redes de distribuição. E a bateria também vai contribuir nesse processo, eu tenho certeza disso. Nesse contexto, mais uma vez, a bateria, o armazenamento de energia para incentivo de transição energética fortalece a segurança energética, dentre outros fatores. E, assim sendo, discutir o sistema de armazenamento de energia nos coloca mais próximo da tão esperada transição energética, assim como também ajuda a estabelecer
meios para fortalecer nossa segurança energética. Tá certo. Então, diante desse cenário todo posto aqui, por todos principalmente os componentes da Absolar e pelas coisas, a pergunta que não quer falar, o que a ANEEL está fazendo para tornar o sistema de armazenamento uma realidade. Esse é o que cabe à ANEEL e o que a ANEEL tem feito nesse sentido. Posso afirmar que a ANEEL não está alheia ao debate em questão e já empenhada em discutir isso com a sociedade e com os agentes a melhor forma de implementar o sistema de armazenamento de energia no Brasil, para que ele possa se tornar implantado em todo o território nacional. Eu vou passar aqui, vou tentar passar rápido por esses temas, inclusive foram abordados, que é a tomada de subsídio 20, vou só passar alguns números nela. Foram 651 respostas de 36 participantes. E foi colocado na agenda regulatória da ANEEL 2022-2023. O biênio 22-23 foi estabelecida a realização de uma análise de impacto regulatório em 23, para a atividade regulatória promover adequações regulatórias para a inserção do armazenamento, que eu fui sorteado relator, como eu disse anteriormente. Então, o AIR 123 apontou, com maior inserção do sistema de armazenamento de energia elétrica, com características de flexibilidade, como as baterias, contribuiria decisivamente para a maior eficiência econômica e energética da operação do Sistema Interligado Nacional. O Marcelo vai abordar isso aqui com toda certeza. Outra contribuição seria favorecer a expansão da geração pelas fontes solar e eólica. Hoje, elas operam com intermitência, variabilidade de áreas, imprevisíveis. O problema é esse que o armazenamento de energia poderia ajudar a mitigar, estabilizar a rede e trazendo mais confiabilidade. E aqui eu acrescento um outro ponto que é muito eu acho que vai ser uma outra fronteira de discussão junto à agência reguladora nos próximos meses e anos, que é a questão da limitação de geração das usinas em relação ao constraint de off. O excedente de energia em relação à quantidade de carga, acho que a bateria pode contribuir para que, no momento que houver esse excedente, que a gente guarde para poder usar no momento que precisar mais dessa energia. Eu acho que é um outro ponto que tem que ser discutido no nosso processo de regulamentação. Nesse sentido, o problema regulatório foi definido como um impedimento ou dificuldade na inserção de novas soluções de armazenamento em um contexto de transição energética. Diante desse problema, a ANEEL deve trabalhar para minimizar, mitigar ou eliminar quaisquer obstáculos ou restrições regulatórias à transição energética sustentável, que inclui a inserção de soluções de armazenamento no sistema elétrico brasileiro. Aqui eu vou fazer um outro adendo, citado pela Mariana, o sistema de armazenamento de registro. No momento que foi proposto aquela solução, não havia qualquer tipo de regulamentação sobre isso no setor elétrico brasileiro. E, de antemão, posso afirmar categoricamente aqui que a ANEEL não vai ser impeditiva de desenvolvimento de tecnologia. Em aparecendo algum tipo de projeto que não tenha previsão de regulação ainda, nós estamos prontos para fazer um sandbox, um P&D, qualquer tipo de projeto de experimentação para a gente não impedir que essa tecnologia seja estabelecida, seja implantada, que seja a primeira que tenha viabilidade. Ao contrário do hidrogênio, nós já temos alguns casos no Brasil de bateria operando comercialmente com resultado aparente, com resultado pronto, inclusive após o medidor,
vale, alguns lugares rurais que têm problema de demanda de irrigação, o próprio isolado. Acho que esse ponto a gente entende que a ANEEL não pode ser impeditivo de desenvolvimento de tecnologia. Não foi e não vai ser. Isso eu posso afirmar categoricamente aqui. Tem 5 minutos. Deixa eu ver se eu antecipo aqui. Então, assim, visando solucionar o problema em questão da área técnica, a ANEEL propôs um roadmap regulatório dividido em 3 ciclos para priorizar os tópicos discutidos em propor alternativa. Aí, me permite pular aqui para tentar ir para a conclusão, porque meu tempo já está se esgotando. No primeiro ciclo, ficou estabelecida a realização de discussões iniciais sobre o tema de armazenamento de energia elétrica, com foco na caracterização dos recursos de armazenamento e na definição dos serviços a serem prestados, assim como também os temas relacionados ao acesso à comercialização e possíveis ajustes para eliminar barreiras regulatórias aos diversos serviços prestados. Aquilo que eu disse na minha abertura aqui, nós vamos dividir essa etapa em ciclos de regulação. Então, nós vamos trazer agora a primeira parte da norma. Nós fizemos o AIR, mas agora vamos trazer agora em 24 o primeiro ciclo, trazendo alguns temas, basicamente de ordem de caracterização de forma mais ampla e genérica. O segundo ciclo ficou estabelecido abordar especificamente as usinas hidrelétricas reversíveis, não é o caso da discussão da bateria aqui, mas as usinas reversíveis também fazem parte, um sinal de armazenamento de energia. São as usinas que, no horário que a energia está mais barata, ela bombeia a água de volta para o reservatório, tem algumas características diferentes entre essas usinas, mas também está mapeado na regulação da ANEEL, porque entendemos como um país extremamente com aptidão para geração de hidrelétrica, ter uma possibilidade de usar melhor esse recurso também faz parte do nosso mapa de regulação. E no terceiro ciclo, por fim, serão discutidos tópicos mais complexos, como agregadores por vários serviços ancilares, simulações dos modelos computacionais e seus impactos, além da exploração de novos modelos de negócio, como aplicação de armazenamento para mitigação do curtaime, do constrange-off e de usina de geração, bem como aprofundar definições estruturais sobre empilhamento de receita. Na verdade, isso aqui ficou ruim de enxergar, né? Na verdade, há diversas consequências para a falta de integração de novas soluções de armazenamento do setor elétrico brasileiro. Podemos resumir essas problemáticas visualmente no seguinte mapa de representação da tela. Acho que não consegue enxergar, não, mas vou tentar explicar aqui. O qual foi retirada do relatório de AIR. Apresenta 5 causas com 5 consequências identificadas pelas áreas técnicas exploradas no AIR realizado. Então, honestamente, eu queria até ler aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. O que eu acho? Não, só as causas e efeitos aqui. Isso, por favor. Definição quanto ao acesso. Tá, isso. Aí, o que foi constatado no AIR. Primeiro, indefinição contra o acesso. Lê para mim, foi mais fácil. Dificuldades para a coordenação institucional frente a um futuro complexo. Modelo remuneratório inadequado e ausência de modelagem computacional dos SAI. Custos elevados de novos sistemas de armazenamento e carência na regulamentação para que considere novas tecnologias de armazenamento. E as soluções interpassam? Menor eficiência econômica na operação de sistemas de geração, uso de combustíveis fósseis para tratamento da intermitência devido à inserção de novas renováveis, menor eficiência no dimensionamento da infraestrutura de transporte de energia, transmissão e distribuição, menor eficiência no uso da infraestrutura e transporte de energia, também transmissão e distribuição, e redução da controlabilidade, flexibilidade e eficiência na operação. Obrigado, Marcelo. Eu vou tentar concluir rapidamente, porque meu tempo está esgotado. Então, com base nesse problema posto pela área técnica, a nossa área técnica concluiu, com base geral,
para facilitar a inserção de novas soluções de armazenamento no setor elétrico brasileiro, as Aerotek definiu 5 objetivos específicos que serão apresentados a seguir. Então, com base naquilo que o Marcelo leu aqui para mim, apresentou, nós fechamos em 5 objetivos. Específico. 1, temos a necessidade de adaptar a regulação de acesso às redes pelas novas tecnologias de armazenamento, adaptar a regulação das outorgas às novas soluções de armazenamento de energia. 3, avaliar as alternativas de estrutura remuneratória para o sistema de armazenamento. 4, reduzir barreiras para a inserção da solução de armazenamento no Brasil, a fim de reduzir custos. E, por último, visar alinhar os agentes e entidades envolvidas às novas soluções de armazenamento de energia. Outros pontos considerados pela ANEEL, aí vamos pensar mais um pouco para frente, possibilitar a criação de sandbox regulatório e projeto piloto na exploração de diferentes formas de ajuste regulatório por meio de aprendizado prático. As ferramentas já se mostram eficientes em outros momentos. Ao pensar no sistema de armazenamento, a ANEEL também observa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na presente caso, podemos citar o ODS 7, visando trabalhar por uma energia limpa e sustentável. Aqui é um ponto importante a gente destacar, que a preocupação mundial, destacada pela ONU, quando criou os ODS, e o Brasil já atende o ODS 7. Mas a gente não pode perder no foco, no setor elétrico, principalmente de energia, também tem muito evoluído em relação ao resto do mundo, mas a gente não pode perder o foco de ter isso na vanguarda, sermos da vanguarda do mundo no setor de transição energética. Eu acho que alguns números que eu trouxe aqui já se falaram, eu me permita pular, e vou fazer assim, tentar encerrar aqui de uma maneira mais rápida. Me desculpe a apresentação ser corrida, mas é porque o tempo está bastante apertado. Reforçar 2 coisas básicas, importantes para mim. A que a ANEEL está atenta, a ANEEL está muito atenta a isso, vai tratar isso na regulação de forma sempre inovadora, sempre evolutiva, ela não vai ser de forma terminativa. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu também queria destacar, que a ANEEL não vai ser barreira para qualquer tipo de desenvolvimento de tecnologia. Então, estamos dispostos, abertos, colocando à disposição da Absolar ou de qualquer outra associação que tenha desenvolvido aqui da indústria. A WEG, tive o prazer de conhecer a indústria da WEG, que é um espetáculo de indústria brasileira, tem todo o apoio da ANEEL e todos os agentes, assim, reforçar isso, que a ANEEL não vai ser empecilho para o desenvolvimento de tecnologia de maneira alguma. Obrigado a todos. Agradecemos, Ricardo Tilly. Agora vamos ouvir o diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios ONS, o Marcelo Praz. Claro. Vocês me desculpem, eu prefiro falar em pé, que eu não consigo falar sentado, não. Muito difícil. Vamos lá. Eu vou ser bastante rápido e breve, até porque os companheiros já falaram praticamente tudo que tinha para ser falado, né? Então, cada slide que ia passando, assim, pronto, menos um. Então, me sobrou muito pouco aqui para falar, né? Vamos tentar. Mas eu vou trazer umas figurinhas que são divertidas também, tá? Para onde que aponta isso? Então, são 3 os assuntos que a gente quer comentar com vocês, né? Então, a gente foi falando, como eu falei, chegou na vida ao vivo, que é a operação do sistema. Né? Então, eu vou trazer a visão geral de desafios para a operação, né, com sistema de armazenamento. Também vou focar em baterias, não vou falar de usinas reversíveis nesse momento. A evolução regulatória que a gente mapeia como necessária, a gente vem trabalhando em conjunto com a ANEEL, e conclusões e considerações finais. Visão geral e desafios da operação. Por que o armazenamento é importante? Né? Todos os colegas já falaram aqui por que o armazenamento é importante. Né? Mas é mais até do que os colegas falaram. Né? Nesse bolotário aqui que a gente traz,
a gente tem uma série de aplicações de armazenamento que podem ser utilizados. Eu vou citar alguns, e alguns eu vou me aprofundar ao longo da apresentação. Regulação de tensão é um deles. Alívio de transmissão e distribuição. Integração de renováveis. Regulação de frequência, atendimento à ponta. Esses são alguns. Mas lembrem de novo o que eu falei na minha abertura. Para cada uma dessa utilização, nós poderemos ter requisitos diferentes e necessidade de regulação que seja diferente e procedimentos de rede que especifiquem de forma diferente. Ou seja, o serviço que a bateria vai prestar pode ter requisitos diferentes e, portanto, uma regulamentação que requeira particularidades. Tá? Flexibilidade. A colega, se não me engano, foi a Mariana que falou sobre flexibilidade. Flexibilidade é a palavra-chave hoje e é uma das questões mais importantes em termos de operação do sistema, dado o aumento da complexidade. Um sistema que vai perdendo a capacidade de regulação a partir de reservatórios de regularização plurianual, com uma forte penetração de fontes renováveis, tanto eólica e solar, que nós achamos muito bom, mas tem, como eu sempre digo para o Rodrigo, o aumento da complexidade traz um desafio e a gente tem que enfrentar esse desafio. A meta do ANS é sempre ter o equilíbrio entre oferta e demanda, mantendo a frequência em 60 Hz, considerando oferta, transmissão e demanda. O requisito de flexibilidade ele é fundamental e os sistemas de armazenamento podem prover flexibilidade para o sistema de maneira rápida e segura. E aqui, como eu mencionei, a gente traz algumas figuras que são interessantes. Vão acompanhando aqui comigo, porque, no final, tem algumas conclusões interessantes. A gente emitiu o Parpel 2023 no ano passado, um caderno bastante rico em informações, e o que a gente sabe é o seguinte: não há carga suficiente para acomodar toda a geração renovável futura contratada, seja no ACR e especialmente no ACL. O que a gente está querendo dizer com isso? Isso aqui é a sobra de geração da região Sudeste, o que está em azul. Se a gente soma a ela... Vai passar. A sobra de geração da região Norte e Nordeste, isso é a sobra de geração que nós temos no período de 24 até 2028, no Sistema Interligado Nacional. Esse gráfico de barras vermelhas, na verdade, está somando as duas. Essa curva vermelha é a soma das sobras que a gente tem evoluindo e crescendo. A gente vê que a gente só não tem sobra ali no iníciozinho do período, em 2024. E acumula valores que chegam a 50 GB em 2028. 50 GB de sobra de geração. Então, o que aparece nas colunas vermelhas é a geração que provavelmente vai ser vertida. E as duas sobras eu já mencionei, tanto no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, como no Norte e Nordeste. Então, guardem essa imagem, porque a gente vai usar logo na sequência. Vamos pegar um dia útil do mês de março, num período úmido de 2028. E vamos ver o comportamento ao longo das 24 horas. O que acontece? O que a gente tem aqui em azul é a carga da região sul-sudeste a ser atendida, já descontando a geração. Então, o que a gente vê ali no meio do dia, no período de maior insolação, é que você tem um excesso de geração em relação à carga. E, nas pontas, o que você tem é um déficit de geração em relação à carga. Mas a gente acabou de ver que tem uma sobra expressiva também na região Norte e Nordeste. Então, se a gente sobrepõe aqui ao balanço do SIM a sobra da região Norte e Nordeste e depois coloca nessa curva o limite de transmissão, o limite de transferência dos excedentes do Norte e Nordeste para a região Sul-Sudeste, é essa linha vermelha. O que a gente vê, então? Que tem umas pequenas áreas em azul, cuja sobra de energia no Norte e Nordeste não é transferível para a região Sul-Sudeste por falta de transmissão. E, mais expressivamente, ao entardecer.
quando o sol se põe. Né? O que a gente vê ali, aquele vale, é no período de maior insolação. Olha que interessante. A curva amarela mostra o uso da transmissão. A transmissão fica ociosa grande parte do dia, né? Porque você tem excedente de geração. E ela não é suficiente nas extremidades, especialmente a partir das 18 horas, para que você possa transferir a energia da região norte-nordeste para a região sul-sudeste, centro-oeste. Por que eu estou falando isso? Então, a gente tem um excedente de geração muito grande ao longo do dia que pode ser usado para carregar as baterias. Então, você pode, potencialmente, carregar esse armazenamento e utilizar, por exemplo, depois do entardecer, essa energia que foi armazenada para atender o remanescente da carga da região sul, sudeste, centro-oeste e, eventualmente, não construir transmissão que ficaria ociosa grande parte do dia. Então, essa é uma aplicação clássica que a gente pode estudar. Tá? Por isso, a gente traz. Isso aqui é uma evidência, é um resultado já consagrado no PARPEL, né, de estudos elétricos, que vai até 2028. Tá? Então, aqui é exatamente o que eu já falei. Tá? Vou passar para o próximo slide. Bom, rampas. Né? Hoje, a rampa de geração ao entardecer em 2024 tem uma magnitude de 25 GB, que vai dobrar para 2028. Tá? Esperado dobrar para 2028. Como é que você atende, tipicamente, essa rampa de geração? Em geral, com usina termoelétrica, mas ela tem que ser de partida rápida. Né? Senão, você tem que iniciar o ciclo de geração muito antes, você tem um custo muito grande de T-on e T-off, né? de sincronizar e desincronizar. A estimativa que a gente tem na estimativa, não. A contabilização de outubro de 23 foi de gastar 18 milhões com esse processo. Né? Os sistemas de armazenamento também podem prover esta rampa, é a flexibilidade que a gente estava falando, de maneira muito segura, rápida, né? E provavelmente mais barata do que geração térmica e menos poluente também. Uma outra aplicação interessante. Vamos lá, antes que o meu tempo acabe. Controle de tensão. Né? É uma outra aplicação que a gente pode utilizar sistemas de armazenamento. Né? Já foi identificada a dificuldade no provimento de suporte de reativos. Na verdade, a gente vive isso hoje, principalmente no domingo, nos fins de semana, onde você tem que desligar uma quantidade enorme de linhas de transmissão para fazer controle de tensão. Né? E seria uma outra oportunidade de utilização durante o regime normal de operação e durante perturbações também. Com aumento de confiabilidade e qualidade do sistema. Esse é muito interessante, flexibilidade operativa. É um exemplo muito simples, onde você tem a subestação de Itapaci, onde você tem 2 transformadores, e, na hipótese de você perder um, por exemplo, né, que você vê ali cruzado, o sistema fica em sobrecarga, né, podendo levar, inclusive, a um colapso. Tá? Não vou me referir a ocorrências passadas, mas pode levar. Se você tem ali em verdinho um sistema de bateria pronto para entrar com resposta rápida, você alivia a sobrecarga dos transformadores, né, no transformador, na perda de um, né, você alivia e mantém a confiabilidade do seu sistema. Tá? Então, a flexibilidade operativa não é só a flexibilidade como segurança energética. A flexibilidade operativa, né, também é muito relevante. Tá? Esses exemplos todos a gente colocou na nota técnica de contribuição que o ONS fez. A gente contribuiu fortemente na tomada de subsídio de 11, 2020, contribuímos com essa nota técnica também, apresentando as possibilidades de uso e também na CP39, que eu já vou resumir. Aqui é a linha do tempo, que já foi falada aqui pelos colegas, apresentada a linha do tempo, ela começa em 2016, né, com o PD estratégico da ANEEL, e hoje a gente está, basicamente, na fase de conclusão da primeira etapa da CP39. Vários eventos ocorreram ao longo dessa linha do tempo de relevante, como a Mariana mencionou, o workshop que foi realizado, a Solar ONS, o projeto piloto da CETEP em registro, também é relevante, a tomada de subsídios, né, 11, nossa contribuição na IR, enfim. Um estudo GIZ-PSR também. Ou seja, o que eu quero mostrar é o seguinte, muitas iniciativas estão em curso, né, e eu acho que a gente está num caminho virtuoso e positivo
em que pese a gente ter que acelerar para poder viabilizar. Meu tempo está encerrado, eu estou quase acabando. Os pontos principais que o ONS contribuiu na CP 39. Na questão de outorga, que o diretor Tire comentou, integração e acesso, contratação e uso do sistema, precisa de regulação para sistemas híbridos, usinas híbridas e associadas também, remuneração, exigência de sistemas para supervisão e controle, comprovação da capacidade e viabilidade técnica dos sistemas de armazenamento, recursos de bateria, quando conectados na rede de distribuição, não estão submetidos aos requisitos de procedimento de rede, então é preciso que tenha uma forte regulamentação e coerência entre procedimentos de rede e os procedimentos de distribuição também, para que a gente assegure a resiliência, né, e a prestação de serviços de maneira adequada. Conclusões e considerações finais. É meu último slide aqui. Mas, antes de falar sobre isso, esse é um assunto que a gente considera muito importante, está no mapa regulatório do ONS. Nós temos cinco temas que são prioritários, mas esse é um tema que a gente vem tratando com muita dedicação e carinho. Eu queria falar só uma palavra que não está aqui sobre o leilão de reserva de capacidade, tá? Que estava inicialmente previsto para agosto, provavelmente não vai ser viável, né, de se realizar em agosto. A gente já conversou com a ANEEL. Num primeiro momento, a gente teria os buracos das hidrelétricas, né, para preencher com turbinas, e teriam usinas termoelétricas que pudessem prestar esse serviço. No que diz respeito a sistemas de armazenamento, o ministro falou da importância de se ter. Repara bem, a gente precisa ter um arcabouço regulatório legal, definição de requisitos que tem que ser atendidos tanto em procedimento de rede quanto em PRODIS, maduros, para que a gente possa considerar. Isso não significa que eles não devam ser desconsiderados. Ainda que não seja possível considerá-lo nos tempos do leilão de reserva de capacidade, a gente entende que, eu digo o ONS, entende, e eu não posso dar spoiler, porque eu não posso dizer a quantidade, mas a gente entende que uma determinada quantidade que não põe em risco o sistema possa ser, por exemplo, separada, né? Ou, se já estiver madura para fazer o leilão, você faz um leilão por fontes, separado, no mesmo leilão. Se não tiver madura, a gente poderia separar uma pequena quantidade, fazer um leilão na sequência, porque bateria você implanta muito rápido, ou em 2024, ou no primeiro semestre de 2025, e a gente poderia, Tire, dentro desse segmento pequeno, fazer experimentações no estilo sandbox regulatório. Você mencionou, acho que foi mencionado também aqui, projeto piloto. Nesse quesito, eu acho que o sandbox me agrada mais. É uma pequena parcela que a gente teria dedicada para aprovar e depois aprovar para ter escala em sistemas de armazenamento. Eu acho que é uma oportunidade que a gente teria para o leilão de reserva de capacidade. Então, eu encerro aqui a minha fala dizendo que é muito importante investir na definição de requisitos, né, tanto para o leilão de reserva de capacidade ou mesmo para o que está por vir. É imprescindível que os sistemas e outros recursos e tecnologias possam participar dos diversos mercados competitivos para provimento de serviços. A gente viu a gama naquele primeiro bolotário de serviços que podem ser prestados e requisitos que são diferentes. Criação de um ambiente regulatório experimental, acabei de mencionar, um sandbox, que pode ser através do leilão ou pode ser também fora, como a gente teve um projeto piloto de resposta da demanda, né? E a futura regulamentação dos sistemas deve entrar em vigor somente quando a gente tenha as definições dos modelos de contratação de maneira muito clara e muito robusta. Era isso, muito obrigado pela atenção, peço desculpas por ter passado do tempo. Obrigada, Marcelo. E agora nós ouvimos o head de BES da WEG, Ricardo Stefano. O passador? Não. Bom, na verdade, a gente realmente está com o tempo estourado. Gostaria de agradecer a oportunidade. A ideia aqui era falar apenas que nós temos no Brasil, não só a WEG, mas também outras empresas prontas e já produzindo baterias para armazenamento de energia, para mobilidade elétrica, ou seja, ele já não é mais um bicho desconhecido no mercado nacional. A gente já tem condições de, no Brasil, fazer esses sistemas partindo das células, por enquanto, e digo isso porque já há iniciativas de produção de células em território nacional, ou seja, o que está faltando aí é a sinalização da demanda, né? Ou seja,
Fiquei contente de ouvir as declarações da ANEEL e do ANS em relação à questão regulatória, né? E em relação ao leilão de reserva de capacidade, eu acho que vale a pena a gente fazer, só aproveitando o gancho do Marcelo, as contribuições da AB Solar, elas foram na direção de permitir que as renováveis pudessem participar do leilão com alguma adição de baterias para que se tornassem fontes despacháveis. Isso está lá na nossa contribuição, os associados participaram, né? Mas é como alternativa, porque se a gente for pensar, como bem disse o Tilly, em regular o BES inteiro num curto espaço de tempo, como ele é o canivete suíço, ele tem muitas... É um dispositivo multifacetado, ele pode fazer muitas coisas, a gente vai regular ele e vai demorar 10 anos para regular. Então, assim, acertada, entendo a decisão da agência, né, de regular por parte, de desbloquear, e a gente viu isso ali no roadmap regulatório, de desbloquear primeiro aquilo que complica mais, ou seja, já ir liberando isso, e aproveitando, né, o gancho do Marcelo, do ANS, essa questão das renováveis despacháveis, ou seja, adicionando baterias às renováveis para que elas pudessem, seria uma espécie de atalho, vamos dizer, porque a gente já tem regulado a questão das renováveis, solar já é algo que está regulado, já está, até a própria energia eólica também, ou seja, a geração eólica, né, já está regulado, precisaria só da bateria como um ativo para que pudesse tornar essas fontes despacháveis e aí sim úteis para o operador nacional e tudo mais. Então, é uma sugestão que a gente já submeteu formalmente via a CP, né, tanto do Ministério de Minas e Energia quanto na CP 39 da ANEEL, né, e que a gente gostaria de ver. Mas, então, assim, também não pretendo me estender, a ideia era só agradecer mais uma vez a presença de todos, a gente vai estar juntos no próximo painel. Mariana está conduzindo esse muito bem. Mariana, vou te passar a palavra, acho que é para ela, né? Que a gente volta, ou tem mais alguém? Sim, a Mariana vai fechar agora o painel. Muito isso. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado a todos. Bom, queria agradecer a presença de todos, a colaboração de todos. Infelizmente, em função do horário, a gente não vai poder abrir para perguntas. E aí a gente convida vocês para o coffee break, é isso? Exato. Antes eu só vou dar alguns recados, mas... Vamos lá. Uma salva de palmas a todos vocês, até porque se quiserem sair nesse momento... Pessoal, nós vamos ter um coffee break um pouco mais reduzido para a gente adiantar o tempo que a gente perdeu no início. Mais uma vez, tem o QR Code para vocês participarem da pesquisa de satisfação. Ela é muito importante e também para receberem todo esse material até o dia 8. Tem um reloginho aí na tela. O crachá... Queria falar uma coisinha para quem ainda não levantou, que é interessante. O crachá que vocês estão usando, ele é feito de papel semente. Reparem aí, ele pode ser plantado. E a semente que está impressa é a da pimenta. Então, é uma forma que a AB Solar encontrou para transformar esse papel em vida. E a gente espera que vocês também plantem essa ideia. Não deixem os pertences aqui na sala. Tá, pessoal? É importante que vocês levem, por mais que vão voltar já, em 15, 20 minutinhos. Tem uma música que vai tocar e vocês vão perceber que é a hora da gente voltar.